blog Contabilidade na Essência e na Forma. Espero que vocês estejam bem e estejam gostando da nossa sequência de debates sobre os dividendos. Nos encontros anteriores, nós discutimos sobre os dividendos obrigatórios. No nosso encontro de hoje, nós iremos discutir acerca dos dividendos mínimos ou dividendos fixos. Nos próximos encontros, nós iremos exemplificar a diferença entre os dividendos obrigatórios, os dividendos mínimos e os dividendos fixos. E aí finalizamos nossa série discutindo a contabilização dos dividendos. Então, para nós discutirmos sobre os dividendos fixos e os mínimos, nós precisamos ir lá para o artigo 17 da Lei 6.404 atualizada. Esse artigo diz o seguinte: que as preferências das ações preferenciais podem consistir de prioridade na distribuição de dividendos fixos ou mínimos, prioridade no reembolso de capital com ou sem prêmio, ou na combinação de ambas prioridades. Então, a primeira lição que nós podemos extrair do artigo 17 é que os dividendos fixos ou dividendos mínimos são características específicas para as ações do tipo preferenciais. Então, vejam só, todos os acionistas, independentemente da classe de ações, têm direitos aos dividendos obrigatórios. Porém, os dividendos fixos ou dividendos mínimos são prerrogativas específicas para os acionistas preferencialistas. Então, a pergunta que vocês devem estar se fazendo é o seguinte: qual é a diferença entre os dividendos fixos e os dividendos mínimos? A diferença é que aqueles acionistas que recebem dividendos fixos, eles não têm direitos a recebimento de dividendos remanescentes. Então, nesse mesmo artigo 17, é definido que o Estatuto Social da empresa estabelece os critérios pelos quais os acionistas receberão os dividendos fixos. Uma vez que esses critérios são estabelecidos, um percentual sobre o lucro por ação, um percentual sobre o patrimônio líquido por ação, um percentual sobre o capital social das empresas, os acionistas recebem aquele montante fixo e não têm direitos a dividendos remanescentes. Então, mesmo que o dividendo obrigatório seja inferior aos dividendos fixos, os acionistas preferencialistas receberão os dividendos fixos, caso isso não prejudique o capital social das empresas. Enquanto que os dividendos mínimos também é uma condição estabelecida no Estatuto Social das empresas, só que esses acionistas, eles passam a receber os dividendos remanescentes. Então, como é que isso funciona? Os acionistas preferencialistas têm a prioridade na distribuição dos dividendos mínimos. Havendo dividendos remanescentes, esses dividendos são destinados para os acionistas ordinaristas, na mesma proporção recebida dos acionistas preferencialistas. E existindo ainda os dividendos remanescentes, existirá uma distribuição de acordo com a proporção do capital social das empresas. Então, se o capital social da empresa for formado por 50% de ações ordinárias e 50% de ações preferenciais, esses dividendos remanescentes serão distribuídos de forma igualitária. Então, nos dividendos mínimos, os acionistas preferencialistas recebem dividendos remanescentes. Então, percebam o cuidado do legislador em proteger os acionistas preferencialistas. Tanto que a constituição de reservas que nós discutimos em encontros anteriores, que ajustam a base de cálculo dos dividendos obrigatórios, não influencia a destinação e o pagamento dos dividendos fixos ou dos dividendos mínimos. Então, o cuidado é para que os acionistas preferencialistas recebam dividendos fixos ou dividendos mínimos e que isso não impeça, por meio da constituição de reservas,
ou caso a empresa não apresente lucro, tanto que o legislador insere a possibilidade de reservas de capital para pagar os dividendos dos acionistas preferencialistas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo encontro, vamos discutir um exemplo para tornar mais claro esses conceitos: dividendos obrigatórios, dividendos fixos e dividendos mínimos. Se vocês gostaram, dá um like, sigam o nosso blog e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos.